Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Ó, na última aula, nós falamos sobre as bases ou hidróxidos, falamos das principais diferenças entre ácidos e bases, né? Falamos que, segundo o Arrhenius, base é aquela substância que, em presença de água, libera o ânion OH-. Aí expliquei para vocês a classificação e a nomenclatura dessas bases. Foi o que nós vimos na aula passada. E vimos depois o que precisa ser memorizado, a força das bases, a solubilidade das bases. E hoje nós vamos fazer exercícios, nós vamos fazer atividades para a gente poder colocar em prática aquilo que foi falado na teoria na aula passada, tá? Então, ó, vamos juntos lá, que eu preparei para vocês aqui algumas atividades para nós fazermos juntos. Vamos lá. Ó. Então, primeiro, vamos. Os hidróxidos de sódio, de cálcio, de alumínio e magnésio são bases utilizadas com diferentes números de hidroxilas. Assinale a alternativa que define corretamente essas bases na sequência indicada. Então, para você saber o número de hidroxilas que cada uma tem, você vai ter que fazer a fórmula delas. Ó, são 4 bases diferentes. Você vai precisar da tabela periódica para você saber qual família que cada um desses elementos está. Ó, se você pegar aqui o sódio, ele está na família 1 ou 1A. O cálcio está na família 2 ou 2A. O alumínio está na família 13, que corresponde à família 3A. E o magnésio está na família 2, que é a 2A. Se vocês estiverem com a tabela na mão aí, vão conferindo tudo. Então, se eu quiser fazer a fórmula do hidróxido de sódio, presta atenção, se é hidróxido, gente, quer dizer que tem OH, de sódio. Então, quer dizer que é a união do sódio, que está na família 1A, se ele está na família 1A, a valência dele é mais 1, com o OH-. Então, a gente vai trocar, ó, vem 1 para cá, 1 para lá. Então, a fórmula vai ficar NaOH. Certo? O outro, ó, o outro é o cálcio. Então, vou pegar o cálcio, tá na família 2A. Se ele tá na família 2A, quer dizer que a valência dele é 2. Ele também vai juntar com o OH-. Então, nós vamos trocar, ó, vem 1 para cá, 2 para lá. Então, como é que vai ficar? CaOH2. É como se fosse assim, ó. Vê se vocês conseguem entender melhor desse jeito. Como se fosse assim, ó. O Ca, vamos falar em peso para ficar mais fácil de você. Vamos fazer uma viagem aqui, ó. O Ca pesa 2. O OH pesa 1. Então quer dizer que para cada Ca que eu colocar na molécula, eu vou ter que colocar 2 OHs para eu poder compensar as cargas positivas e as cargas negativas. Por isso que a gente troca um com o outro. Então, eu tenho 2 na carga positiva e tenho menos 1 na carga negativa. Então, para igualar essas cargas, o que eu faço? Eu coloco 2 do menos 1 para poder igualar com uma do mais 2, tá? É isso que a gente está fazendo quando a gente inverte aí, ó. Depois nós vamos pegar o alumínio. Olha, o alumínio está na família 3A. Então, a valência dele é mais 3. Ele vai juntar com o OH-. Olha, vem 1 para cá, 3 para lá. Então, a fórmula do hidróxido de alumínio vai ser AlOH3. E o hidróxido de magnésio? Olha, o magnésio está na 2A. Então, você vai lá, ó, magnésio 2, OH-. 1 para cá, 2 para lá. MgOH2. Então, gente, olha só. As respostas são essas aqui, ó. NaOH, CaOH2, AlOH3, MgOH2. Então, você vai ter uma monobase, porque só tem um OH, dibase, tribase
e di base de novo. Então, o que a gente vai marcar aqui, ó? Mono, di, tri e di base. Nós vamos marcar a letra E. Como a base, escuta uma coisa, como a base sempre termina com OH, e você sabe que a valência do OH é sempre -1, quer dizer que para cá, para junto do metal, sempre vai descer o 1. A única coisa que vai ser alterado vai ser o número de hidroxilas. E o número de hidroxilas ele vai ser alterado de acordo com a família que o elemento tá. Tá bem? Então, acho que deu para entender, né? Qualquer coisa, vocês me falam. Ó, número 2. Assinale a alternativa que representa as bases segundo o grau crescente de solubilidade. O que nós falamos de solubilidade na aula passada? A gente falou que as bases mais solúveis são os alcalinos. Os alcalinos são mais solúveis que os alcalinos terrosos, que são pouco solúveis. Mas eles são mais solúveis do que as outras famílias, os outros metais. Então, ó, alcalinos é a família 1, ou 1A. Alcalinos terrosos é a 2 ou 2A. O alcalino é o mais solúvel de todos. Então, nós vamos procurar, ó. Ela aqui é o grau crescente. Então, do menor para o maior. Então, o mais solúvel de todos são os alcalinos. O último aqui, ó, tem que ser da família dos alcalinos, ó. O cálcio é da 2A, cálcio 2A, magnésio 2A, sódio 1A, cálcio 2A. Então, a única que é alcalina aqui, ó, é o hidróxido de sódio. Depois eu preciso de uma menos pouco solúvel, que é alcalino terroso, aqui, ó, família 2A, cálcio. E uma que não esteja nem na 1A e nem na 2A, que é o hidróxido de ferro 2. Então, nós vamos marcar esse. Esse aqui pertence aos outros, que não é nem a 1A e nem a 2A. Essa aqui é da família 2A, o cálcio, e essa aqui é da 1A. Então, essa aqui é pouco solúvel, essa aqui é solúvel e essa aqui é insolúvel. Por isso que ele está falando em grau crescente. Ok, meu povo? Beleza. Então, vamos para o próximo. Ó, identifique a alternativa que apresenta 2 produtos caseiros com propriedades alcalinas básicas. Então, lembra que o básico vai ser aquele que é o contrário do ácido. Então, de cara, ó, Coca-Cola, você está cansado de saber que é ácido. Então, não vou nem pensar, nem pestanejar, tá? Coalhada. Quem aí já comeu coalhada? Coalhada é azedo, né? Então, de cara, a gente já corta, é ácido. Vinagre, todo mundo sabe que vinagre é ácido. Então, o que pode acontecer é você ficar entre esses dois aqui, ó. Só que ele vem e fala do leite de magnésio. Lembra na aula passada que nós falamos sobre isso? Que o leite de magnésio, na verdade, é o hidróxido de magnésio que a gente fez lá no outro exercício. O MgOH2, ele é um leitinho, ele é branquinho mesmo e ele ajuda a reduzir a acidez estomacal. Então, ele é básico, tá? E o sabão, gente, o sabão também é básico. O sabão, ele vai tirar, né, as substâncias lá. Você vê que o sabão, ele não Ninguém vai comer sabão, é óbvio, né? Para você saber se ele é ácido ou não é. Mas ele não é ácido, ele tem esse saborzinho aí, é astringente. Quem já comeu já tá contando, tá? Que sabão tem sabor astringente. Mas o sabão, ele tem características básicas, assim como o detergente na cozinha é básico. Eles têm uma substância chamada amônia, né? O detergente. O sabão, quem já viu na roça aí fazer sabão, sabe que eles misturam o quê? É a banha de porco, ou a gordura mesmo, o óleo que a gente já queimou, né? Mistura o que nele? Soda cáustica. Essa soda cáustica é uma base forte pra caramba. Então, ela vai dar características básicas ao sabão. O detergente já é diferente. Quem está acostumado com detergente não lava a louça com sabão de jeito nenhum, né? Porque o detergente, a gente vai estudar mais na frente,
Lembra lá quando a gente estudou a polaridade agora há pouco? A gente falou o quê? Que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar, não é? O detergente ele é tão legal, você pode ver que ele dissolve tanto polar quanto apolar, porque ele tem uma porção da molécula dele que é polar e uma porção que é apolar. Então ele dissolve gordura, ele dissolve tudo que é polar e o que não é, tá? Então nós vamos marcar esse daqui, porque tanto o sabão quanto o leite de magnésio são substâncias básicas, tá? Um médico atendeu um paciente com dores abdominais, originadas de uma patologia denominada úlcera péptica duodenal. Para tratamento desse paciente, o médico prescreveu um medicamento que contém um hidróxido metálico, classificado como uma base fraca. Esse metal pertence, de acordo com a tabela de classificação periódica, ao seguinte grupo. Então, presta atenção. Nós sabemos que as duas bases que são usadas para tratamento são o MgOH2 e o AlOH3. Ok? O MgOH2 é o bendito do leite de magnésio que a gente falou aqui em cima. O AlOH3 é o hidróxido de alumínio, ele está presente em vários medicamentos. Todos os medicamentos indicados para diminuir a acidez estomacal, tá? Para amenizar o refluxo, amenizar essa queimação. Ele falou que é uma base fraca. Então, olha só, nós vamos optar pelo AlOH3, porque a gente aprende lá que as bases fortes são a família 1A. As bases menos fortes, moderadas, são da família 2A. Mas aí tem a exceção do hidróxido de magnésio, que é uma base que a gente pode fazer uso dela. Mas o restante são todas fracas. Então, essa daqui, ela é mais fraca ainda do que o hidróxido de magnésio. Então, nós vamos marcar ela. Esse metal aqui é o alumínio, e o alumínio está na família 3A, que é também chamada de família 13. Ok? Beleza. Então, vamos para o próximo. Ó, de novo os dois, olha. MgOH2 e AlOH3 são substâncias utilizadas na composição de antiácidos. Sobre essas substâncias, é correto afirmar: são bases fortes? Claro que não, senão a gente não poderia se alimentar, tomar como medicamento. São receptoras de prótons? O que nós falamos lá do Bronsted-Lowry? A gente falou de base e ácidos de Bronsted. A gente falou que para o Bronsted, o ácido era aquela substância que é doadora de próton, que é o H+, e a base era a substância que era receptora de próton, não é? Vai lembrando aí, ó. Classificam-se como dibases? Não, essa aqui é essa aqui é tribase, certo? Formam o íon hidrônio ao reagirem com a água? Mentira. Quem é o hidrônio? Quero explicar isso para vocês. Olha, vamos aqui rapidinho no quadro para eu poder mostrar para vocês uma coisa. Olha, quando vocês chegarem lá na faculdade, que não vai demorar muito para acontecer, o seu professor lá vai te explicar o seguinte, que, por exemplo, eu te expliquei que o HCl, por exemplo, em presença de água, ele libera H+ e Cl-, certo? No ensino médio, é explicado desse jeito. Lá na faculdade, seu professor vai te falar o seguinte, ó, que o HCl reagiu com a água. Formou exatamente isso aqui. Só que esse H+, ele vai se ligar na água. E ele vai formar, então, o H3O+, mais o Cl-.
Ele vai falar assim, ó, que esse H+, na verdade, não existe. E é verdade mesmo, ele não existe. Por quê? Porque ele tem uma atração irresistível pela água e ele imediatamente se liga à água. Então, H+ e H3O+ é exatamente a mesma coisa, gente. Por quê? Porque o H+ só vai ser formado em presença de água. E quando ele for formado, ele vai se juntar à água e vai formar, sim, o H3O+, que é o íon hidrônio que ele está falando aí. Então, esse hidrônio e o H+ significam exatamente a mesma coisa. Então, quem libera hidrônio? É a base que libera o hidrônio? Não. Quem libera o hidrônio é o ácido. Não é o ácido que vai liberar H+? Então, a nossa questão lá falava isso, ó. Vamos voltar nela lá, ó, para a gente poder tirar a dúvida, ó. Formam o íon hidrônio ao reagirem com água? Mentira. Apresentam ligações químicas predominantemente covalentes, as bases? Não. A única que está correta é essa letra B aqui, ó, que bases, de acordo com o Bronsted-Lowry, são aquelas que recebem prótons, ou H+. Essa aqui é a classificação do Bronsted e do Lowry, tá? As ligações químicas das bases são ligações iônicas. Você não tem um metal ligado no OH? O metal não é aquele que perde elétrons? Então, a ligação é uma ligação iônica. Ok? Então, vamos continuar. Ó, número 6. Considerando as propriedades químicas de alguns produtos que utilizamos em nosso cotidiano, analise as afirmações abaixo. Então, primeira afirmação. O limão, o vinagre, o leite de magnésia e a soda cáustica são ácidos. Mentira. O limão é ácido, o vinagre é ácido. O leite de magnésia e a soda são o quê? São básicos. Tanto o leite de magnésia como a soda cáustica são compostos alcalinos. Verdade. Alcalino, gente, é a mesma coisa que base. Básicos, tá? Alcalinos e básicos quer dizer a mesma coisa. A soda cáustica, que é o NaOH, é uma base forte, certíssimo. O leite de magnésia, que é uma suspensão de MgOH2, é uma base fraca, certo? Isso ajuda a entender por que o leite de magnésia pode ser ingerido, mas a soda cáustica não. Perfeito! Se eu ingerir uma base forte, ela vai corroer tudo por dentro, né? Existem várias pessoas, casos que a gente conhece, de pessoas que se suicidam tomando soda cáustica, né? Existem aqueles casos acidentais, onde você tem lá, a pessoa guarda a soda cáustica debaixo da pia, por exemplo. Aí o bebezinho vai lá, começa a engatinhar, começa a andar, vai lá e bebe a soda cáustica. Olha que tristeza. Aí é acidental, a pessoa, dependendo de quanto ela tomar, dependendo do tempo que ela demora para ser socorrida, ela vai morrer. Ou então ela vai ficar com danos muito graves. E tem gente que toma mesmo para suicidar, infelizmente. O limão, o vinagre, o leite de magnésia e a soda são básicos. Mentira, básicos aqui é o leite de magnésia e a soda. Então, ó, assinale a opção que apresenta as afirmativas corretas. Então, são a 2 e a 3 que estão corretas. Ok? Beleza, vamos para o próximo. Para combater a acidez estomacal causada pelo excesso de ácido clorídrico, costuma-se ingerir um antiácido. Das substâncias abaixo, encontradas no cotidiano das pessoas, a mais indicada para combater a acidez. Gente, olha só. Você vai combater a acidez com refrigerante? De jeito nenhum. Com suco de laranja? Nem pensar. Água com limão? Não. Com vinagre? Não. Com leite de magnésia. É ele que você vai usar. Agora, olha só. Eu não sei se eu já falei com vocês, mas existe um medicamento
que as pessoas estão tomando indiscriminadamente para essa acidez estomacal, que é resultado ou de problemas nervosos, ou de muito medicamento que a pessoa toma. Quando a pessoa toma vários medicamentos, é comum também ela ter dor no estômago, né? Que é o omeprazol. Então, o omeprazol é uma droga assim que ficou popular demais da conta, porque ela resolve com grande sucesso esse problema da acidez estomacal excessiva. Só que já existem pesquisas que afirmam e que foram comprovadas que o omeprazol tomado, gente, a longo prazo, ele pode causar danos graves no sistema nervoso, ele pode levar à demência. Então, assim, é muito mais prático a pessoa mudar os hábitos alimentares. Deixa para tomar o omeprazol aquela pessoa que realmente precisa dele. Por exemplo, aquela pessoa que sofre de diabetes, hipertensão, dor não sei mais aonde, que tem que tomar aquele monte de remédio, aquela pessoa que não pode ficar sem os medicamentos dela, aí ela precisa desse omeprazol. O omeprazol, ele forma uma camada protetora no estômago. Além da camada que a gente já tem, ele forma uma outra camada que impede a formação da gastrite, impede o desenvolvimento dessa gastrite, dessa úlcera. Tá? Mas tomem cuidado. Quem toma muito omeprazol, às vezes só porque está comendo lanche demais, está bebendo refrigerante demais, vale mais a pena vocês mudarem a dieta de vocês do que ficarem dependentes de um medicamento. Lembra sempre, se o medicamento não for, por exemplo, um hormônio, igual o hormônio de tireoide, a pessoa tem um hipotireoidismo, não tem jeito, ela vai tomar hormônio o resto da vida. Fora esses casos, gente, nenhum medicamento foi feito para ser tomado a longo prazo. O medicamento a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Então, vamos tomar o tanto que a gente precisa e ficar bons rápido, para a gente poder parar de tomar aquele medicamento, procurar outros caminhos, tá bem? Então, vamos continuar. Isso aí foi só uma parte que eu não aguento não falar, porque faz parte, né, da vida diária da gente. E, como educador, a minha função é essa. Ó, número 8. Sabor adstringente é o que percebemos quando comemos uma banana verde, não madura. Que substância a seguir teria sabor adstringente? A gente sabe que sabor adstringente está presente nas bases. Então, eu tenho que procurar uma substância que seja básica. Eu sei que é essa daqui. Muito cuidado, porque essa substância aqui, ela parece uma base, tá vendo? Porque ela termina com OH. Mas ela não é. Ela é uma substância orgânica. Isso aqui é um ácido carboxílico. Vocês vão estudar no ano que vem, tá? Então, a base é aquela dali, ó, AlOH3. Ok? Vamos para o próximo, então. Determinar os íons que podemos obter na dissociação das bases a seguir. Então, beleza, as bases vão se dissociar, vão quebrar na água. Então, vai virar, ó, Ni. Qual que é a valência do Ni? Aqui, ó, desceu para cá, Ni3+. Mais, quantas hidroxilas? 3OH menos. Mais, aqui. Vou quebrar de novo, vai ficar PB. Qual a valência do PB? 4 mais quantas hidroxilas? 4OH menos. Ok? Então, ó, íon positivo, negativo. Quando quebrou, o 3 é do Ni, o 1 é do OH. Mas eu tenho um Ni e 3 OHs. Uma base tem fórmula MOH3. O elemento M pode ser. Então, o 3, gente, veio da valência do M. Olha só.
Então, o M tem que ser um elemento da família 3, ou ele tem que ter valência 3. Olha, ele está te dando aqui, ó, a valência desse é 2, 3, 1, 2, 2. Então, só pode ser quem? O alumínio, que tem valência 3. Tá? Fácil demais da conta esse. Assinale a alternativa que enuncia as nomenclaturas corretas das seguintes bases. Então, ó, primeiro, essa daqui, ó, simples demais, ó, hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio. Lembra que na aula passada eu falei com vocês, ó, quais são aqueles que têm NOx fixos? Família 1A, família 2A, o alumínio, a prata e o zinco. Então, esses aqui você não precisa colocar o algarismo romano na frente. São todos eles, ó, família 1A, família 2A, 2A e alumínio. Então, não precisa de algarismo romano. Então, vai ser simplesmente hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, de cálcio, de alumínio. Letra B de bola. Ok? No cotidiano, as bases possuem inúmeras aplicações. No entanto, ao serem utilizadas puras ou misturadas com água, elas são comumente denominadas por nomenclaturas usuais. Assim, associe as nomenclaturas oficiais das bases com as suas respectivas nomenclaturas usuais nas colunas a seguir. Então, olha só, o hidróxido de sódio a gente já falou que é a bendita da soda cáustica, tá? O hidróxido de cálcio, gente, a gente conhece como cal hidratada, cal extinta ou cal apagada. O hidróxido de amônio é o amoníaco. E o hidróxido de magnésio é o leite de magnésio, que a gente conhece. Ok? As bases, segundo a teoria de Arrhenius, são aquelas substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando como único ânion a hidroxila. Considerando que o OH é obrigatório na composição de toda base, elas também são chamadas de hidróxidos. Com base nisso, dê a nomenclatura das seguintes bases. Então, olha só, a gente tem que ver quais delas têm o NOx fixo. Ó, o K é família 1A, o césio é família 1A, o bário é família 2A, o estrôncio também é 2A. O ferro é elemento de transição, ele não tem NOx fixo. Você pode ver que tem duas de ferro. O chumbo também não. E esse NH4 aqui, a gente conhece. É o nosso velho conhecido, que todo mundo já deve ter decorado. Ó. Quem é o NH4? É o hidróxido de amônio. Amônio macho. Então, aqui eu vou ter simplesmente, ó, hidróxido de potássio, hidróxido de césio, hidróxido de bário, hidróxido de estrôncio. Aí vem o ferro, ó. O ferro é elemento de transição. Eu tenho que diferenciar um do outro. Eu não posso chamar esse aqui de hidróxido de ferro e o outro também. Então, esse aqui, ó, qual que é a valência do ferro nesse caso? 2. Então, esse aqui é o hidróxido de ferro 2. E esse daqui vai ser o hidróxido de ferro 3. Porque a valência do ferro aqui é 3. E o chumbo, que também não está na nossa listinha de NOx fixos, nós também vamos colocar hidróxido de chumbo. Qual que é a valência do chumbo aqui? 4. Então, hidróxido de chumbo 4. Ok, meu povo?
escreva as fórmulas das bases a seguir. Então, aqui, ó, é muito simples. Vocês vão fazer aí para mim, ó, hidróxido de lítio. Você vai pegar o lítio, olha a família dele, 1A. É o lítio mais 1. Que juntou com o OH-, ó. Vem um para cá, um para lá. Como é que vai ficar? LiOH. Potássio também é da família 1A. Mais 1, o OH é menos 1. Um para cá, um para lá. Vai ficar KOH. Estrôncio é da família 2A. Vai juntar com OH-. Vem um para cá, 2 para lá. Vai ficar SrOH2. O bário, família 2A, mais 2. Juntou com OH-. Vem um para cá, 2 para lá. Vai ficar BaOH2. Agora, aqui ele já me falou, fica mais fácil, eu não preciso nem consultar a tabela. Ele está me falando que é o ferro 2. Então, o ferro 2 vai juntar com o OH-. Um para cá, 2 para lá. Vai ficar FeOH2. O ferro 3, Fe mais 3, juntou com OH-. Um para cá, 3 para lá. FeOH3. Cuproso é a valência menor do cobre. Ah, esse aqui é o mesmo daqui, gente, ó. Esses dois aqui são o mesmo, é o cobre 1. Ó, então vai ser o cobre 1 com OH-. Um para cá, um para lá, vai ficar CuOH. Aí o cobre 2 vai ser o Cu mais 2 com OH-. Um para cá, 2 para lá. CuOH2. Aqui é o mesmo de lá. Ó, e o cúprico é o mesmo do 2. Cobre 1, ó. Um para cá, um para lá. CuOH. Cúprico é a valência maior do cobre, que é o 2. Então, vai ficar CuOH2. Ok? Tem mais, ó. O hidróxido de amônio, que tem que estar na ponta da língua. O amônio é o NH4+, juntou com o OH-. Um para cá, um para lá. Vai virar NH4OH. Ó, o férrico. Ico é a valência maior do ferro, é o 3. Então, ó, 1, 3. Vai ficar FeOH3. Ferroso é o ferro 2 com OH-. Aí, um para cá, 2 para lá. FeOH2. Agora, o plúmbico e plumboso é o chumbo. Aqui, ó, a valência maior do chumbo é o 4 e a menor é o 2, ó. Então, o plúmbico é o chumbo 4 que juntou com o OH-. Um para cá, 4 para lá. Ficou PbOH4. O plumboso é a valência menor do chumbo, que é o 2. 1, 2. Então, vai ficar PbOH2. Aqui é a mesma coisa. Aqui, quando ele dá o algarismo romano, é mais fácil, né, gente? Que aí você já sabe que é aquele valor que você vai usar. 1 para cá, 4 para lá. E o outro, ele deu o 2, ó. Pb2OH-. 1, 2. Só para mostrar para vocês que ele pode pedir de maneiras diferentes. Ok? Então, olha só. Eu vou finalizar, vou mandar para vocês esse material. Vocês refaçam essas atividades, por favor. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, que a gente volta nessa matéria, faz novamente, tira todas as dúvidas. Combinado?
Beijo, espero que esteja tudo bem com as famílias de vocês e eu espero que vocês estejam entendendo a matéria. Beijo grande, tá? Tchau, fiquem com Deus.